Nós, Photoshipa, somos assim. Estamos em todos os... Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição dos Factos Incríveis aqui na Photoshipa. E é sempre um prazer imenso. Sinta-se abraçado e sinta-se saudável de acordo à hora do dia que você está assistindo este vídeo. Hoje trouxemos uma temática de abordagem que foi alvo de uma das minhas palestras na Universidade de Katiavala Bwila e na Faculdade da Economia, onde refletimos a África bem como os seus problemas e deixamos também sugestões para as soluções para o nosso continente. Se você não sabia, fica sabendo o seguinte: a África é o continente mais rico do mundo. A África é esta que Angola também faz parte. Uma das coisas que você não sabia é que a África, em termos de riqueza, suplanta todos os continentes do globo. Ou seja, a medição que se fez em termos de percentagem daquilo que é o produto interno bruto, a África sozinha ocupa cerca de 40% de riqueza. O que significa que os restantes 60% estão sendo divididos por demais continentes separados nesse nosso planeta Terra. E a pergunta que não se quer calar é a seguinte: então por que a África é um continente rico com as pessoas quase paupérrimas? Uma das coisas que eu gostava que fosse curiosidade: nós hoje trajamos-nos com roupas que chamamos de, permita a expressão, trajes africanos. O que muita gente desconhece é que os trajes africanos não são construídos em África. São roupas feitas no Congo belga e no Congo francês. Os panos que nós chamamos de africanos provêm da Holanda, provêm da Bélgica, outros até provêm de África. Uma coisa que se deve refletir em torno da africanidade é que o nosso continente não tem capacidade suficiente de produzir as roupas para os seus filhos africanos. Uma das coisas que engessa as perspectivas e as iniciativas de África é que na maioria das pessoas mais ricas do nosso continente são presidentes e foram presidentes com mais tempo no poder. Dos 10 presidentes com tempo mais alto no poder, 9 ou 8 são africanos, e você aqui vai conferir um por um. Mas outra curiosidade que eu gostava que soubesse é que se os estados africanos não forem capazes de implementar os grandes complexos industriais, não vamos ao lado nenhum. Por que eu estou a dizer que não vamos ao lado nenhum? Tim Mender uma vez disse assim: o respeito que as pessoas vão nutrir por você ou pelos outros vem através das indústrias pesadas que você tem dentro do seu território nacional. É por isso que os testes de Covid-19, se você reparar, os primeiros testes foram feitos na África do Sul. A pergunta que não se quer calar é: Angola não tinha, por exemplo, condições para o fazer? Não. Quando a menina que tornou-se viral ao nível das nossas mídias públicas e privadas de que foi infectada por VIH-Sida, onde é que foram feitos os testes de comprovação? Foi na África do Sul. E não é só por ali, temos mais exemplos. A outra questão que não se quer calar é que quando a Covid-19 foi anunciado de que estava a matar muita gente pelo mundo, o presidente da Organização das Nações Unidas disse de viva voz: África que se prepare. E citou Angola, por incrível que pareça, como um dos países que, em termos de assistência médica e medicamentosa, devia melhorar muito para fazer face à Covid-19. Temos também os condicionantes do crescimento africano. É que você vai reparar: 90% dos presidentes com mais tempo no poder em África foram militares. A grande questão seria: afinal não seriam os gestores a gerirem os seus respectivos países? Por que na África negra é quase regra
que os governantes, os presidentes, são apenas e foram exclusivamente militares. E não só por ali, são os mais protegidos de toda a África. Regra geral dos presidentes africanos, na sua maioria dos presidentes que ficaram mais tempo no poder, alteraram a Constituição. Por exemplo, os presidentes mais antigos no poder. Primeiro confira, Muammar Gaddafi, Líbia, veja só, de 1961 a 2011, o momento em que ele morre, são 42 anos no poder da Líbia. E veja só, na Líbia, Gaddafi teve como constituição um livro sobre sua autoria chamado Livro Verde. É constituição alterada para sua perpetuação no poder. Não é o único caso. O segundo caso dos presidentes mais antigos do mundo. O que aconteceu em Angola, você foi testemunha ocular e não precisamos desenvolver a respeito disso. Não é à toa que quando o presidente atual, João Manuel Gonçalves Lourenço, ascende ao poder, disse que encontrou os cofres vazios. Teodoro Obiang Nguema Bassongo, esse é da Guiné Equatorial, 40 anos no poder, veja só, deu um golpe de Estado e, como se não bastasse, assassinou os seus opositores e declarou-se presidente daquele país. O que aconteceu a seguir é estigmatizar todo o povo, fazer uma governação a seu belo prazer e não dar margem para as oposições. Não é o único caso. Temos o Robert Mugabe, 37 anos no poder do Zimbábue. O que aconteceu você também acompanhou ao nível de quase toda a mídia internacional e nacional. Mugabe foi forçado a abandonar o poder dentro da sua residência ou ele podia morrer. Uma dessas coisas podia escolher. É daquelas situações que se dizem: Robert Mugabe esteve entre espadas e a parede, por isso decidiu abdicar. Mas a quando da perspectiva da investigação das suas riquezas, descobriu que tinha casas, por exemplo, propriedades nos lugares mais nobres que esse mundo conhece. Estamos a falar do Dubai, estamos a falar dos Estados Unidos da América, estamos a falar de outras latitudes onde o olho humano pode imaginar que agrada o coração humano. Temos a quinta pessoa, Hosni Mubarak. Esse estamos a falar do Egito. Ainda assim, não estamos a falar da África Negra de Hosni Mubarak. Estamos a falar da África Magrebe, ou se preferir, África dos brancos, África branca. Esse senhor, Hosni Mubarak, de 1981 até 2011, ficou 30 anos no poder. E o que aconteceu também foi a grande revolução e onda de manifestantes que aquele país da região Maghreb registrou. Estamos a falar do Egito com sua capital, Cairo. E ainda, como se não bastasse, o sexto presidente que podíamos analisar é Paul Biya, 37 anos no poder, nos Camarões. Esse senhor, de 1982 a 2019, dirigiu os destinos de Camarões. Dirigiu pessimamente, dirigiu de forma muito escaldante, de muita execução do poder. Tratou de afastar tudo que se chama oposição. Tratou de ter todo tipo de bajulador no seu governo. Tudo para se manter no poder. E como se não bastasse, dizíamos, também tratou de alterar a Constituição para fazer a sua manutenção no poder. E como se não bastasse, o outro a seguir, temos Yoweri Museveni. Yoweri Museveni vem do Uganda. Esse senhor tratou de ficar 33 anos no poder. Veja só o que ele fez. Alterou a Constituição do seu país para deixá-lo a concorrer várias vezes no poder, permite a expressão, mesmo a Constituição antes vigente não permitia que isso fosse possível. E outro presidente a falar dele,
temos o Blaise Compaoré, Burkina Faso, de 1987 até 2014, 27 anos no poder. Veja o que ele fez. Tratou de assassinar o seu antecessor, que é o senhor Thomas Sankara, e deu em um golpe de Estado em 1978 e declarou-se presidente daquela circunscrição de África. E se você reparar, vai dar conta que na maioria dos presidentes que estamos a falar aqui pertence à África Negra. Qual é o nosso problema afinal? Ainda, como se não bastasse, não é o único caso. Veja o nono caso, Omar Hassan el-Bashir, Sudão. Desde 30 de junho de 1989 até 2019. Veja só o que ele fez. Tomou o poder em 1989 num golpe de Estado, perpetuado e protagonizado por ele mesmo, e causou a maior crise humanitária que se conhece na face da terra, em Darfur. Veja só, se você fazer uma pesquisa exaustiva ao nível desses todos os presidentes que citamos, vais dar conta de uma coisa: na sua maioria tiveram formações militares, na sua maioria alteraram a constituição do seu país, na sua maioria são detentores de grandes riquezas ao nível global. Só para não falar, é por isso que a África faz fugir os seus cérebros. Só para ter uma mínima ideia, o hemisfério norte é o continente que mais recebe, são continentes que mais recebem cérebros africanos. Você com certeza já ouviu ou nunca ouviu falar de Philippe Emeagwali. Philippe Emeagwali trataremos-o na íntegra aqui nos Factos Incríveis. Mas o que você merece saber é que Philippe Emeagwali faz parte dos 10 homens que mais sabem na história da humanidade. Faz parte como o único negro da história do mundo na galeria dos homens mais inteligentes do mundo. Seu QI, quociente da inteligência, é avaliado acima de muitos cientistas, tal como os Albert Einstein, Galileu, Isaac Newton e tantos outros. É nigeriano esse homem, mas não recusou pertencer à África. Os Estados Unidos, como se apregou a uma nação de cérebros, Philippe Emeagwali ganhou um prêmio no ramo da informática que equipara-se ao prêmio Nobel, se não sabias. Tal como o prêmio Nobel é a maior distinção que o mundo pode reconhecer a um ser humano, Philippe Emeagwali, esse negro nigeriano, já ganhou um prêmio no ramo da informática por conseguir efetuar uma das tarefas mais difíceis da história do mundo informático. Philippe Emeagwali conseguiu e hoje faz parte da galeria dos 10 homens que mais sabem no mundo. Por que homens como esses afugentam, fogem-se da África? Na África sofre demais, na África sofre-se demais, mas há solução para o nosso continente. O que você também não sabe é que, por exemplo, o negro quando sobressai é mesmo admirado até nas latitudes diferentes. Veja só o que o jornal New York Times escreveu a quando da candidatura de Barack Obama. É jovem demais, é pobre, e como se não bastasse, Obama era negro. Estava escrito assim. Por que num país independente há muito tempo ainda se apregoa, se faz crer o fator de que a negritude é um factos incríveis na liderança do hemisfério norte? É dali que a África é convidada mais uma vez a ser inteligente a partir dos seus moradores. Veja, por exemplo, essa citação bem curta. Há muito que o mundo está de olho nas riquezas africanas desde o século XV. Quando os europeus iniciaram a ocupação de África, o continente vem sendo furtado. O que você não sabia é que na edição passada dos Factos Incríveis, nós apontamos o Congo como um dos países mais desorganizados da África. Não é por acaso que na maioria daqueles que chamamos, entre aspas, langas,
estão mais preocupados em viajar para outras latitudes à procura de melhores condições de vida. Por que eu estou a afirmar que Congo é um dos países mais desorganizados do mundo? O que você não sabia é que quando se dividiu as fronteiras atuais de África na Conferência de Berlim, o primeiro princípio que motivou foi a riqueza que cada zona tinha. E uma das coisas que vai ser demonstrada aqui é que a zona de maior conflito, você estudou isso em História Universal, foi a África. Ou seja, o Congo, o Reino Antigo do Congo. O Reino Antigo do Congo, podemos desarrumar aquele que faziam parte dos países que engrossavam o antigo Reino do Congo. O Reino do Congo era uma parte do Congo, era o Congos. O Reino do Congo era parte da Angola. O Reino do Congo era Gabão. E o Reino do Congo incorporava os 4 países que hoje, se você reparar, a Angola já foi citada várias vezes como um dos países com mais riquezas no mundo. E isso comprova-se a partir do petróleo, comprova-se a partir do diamante, comprova-se a partir da madeira. E o mesmo se pode dizer do Congo RDC e o Congo Brazzaville. Não é por acaso que vamos afirmar que a zona de maior confusão e conflito entre as potências colonizadoras foi o Reino do Congo. E outro exemplo que queremos dizer é da região dos Grandes Lagos. Faça uma pesquisa bem exaustiva. Quais são as plataformas internacionais que estão a explorar nesses continentes? Que estão a explorar nessa parte da nossa África? Você vai se surpreender, quase são todas elas ocidentais. E se são todas elas ocidentais, a grande desvantagem da nossa África é que a África, para os seus recursos naturais, assiste apenas, porque não temos o capital humano suficiente para transformar essas riquezas. O urânio do Congo é que fez com que a guerra mundial tivesse um vencedor. É o urânio do Congo que acentuou e alavancou a economia das latitudes dos países aliados. É por isso que você se reparar uma coisa, a exploração do urânio no Congo, por exemplo, tem sido mantido em segredo. Até hoje, por exemplo, não se sabe de quanto é que é o percentual daquilo que se explora, porque normalmente, por ser material para o posicionamento bélico, e as armas que destruíram Nagasaki e Hiroshima, o urânio foi do Congo da África, isso não se diz. E as armas que estão proibidas para circular no mundo são armas atômicas. E essas armas atômicas são normalmente alimentadas pelos ingredientes da nossa África que hoje temos. E o que você não sabia, África, por exemplo, no mundo representa 75% dos diamantes ao nível do mundo. Mas o que o africano faz com o diamante se não vender? O africano não faz nada, infelizmente, se não vender. É por isso que se diz, a África do Sul, por exemplo, é uma exceção na África. Isso tem história. É a quando também da sua independência semi-pacífica. Seu protagonista da independência foi pacífico, com certeza que não houve muitas destruições. E a independência dos anglófonos foi muito diferente da colonização portuguesa. E você vai surpreender-se com o que vamos dizer a respeito disso. Você acha que a pessoa do gabarito de Nelson Rolihlahla Mandela podia morrer num território se, em termos de assistência médica e medicamentosa, fosse fraco? É por isso que o óbito mais assistido por estadistas e pessoas importantes na África foi de Nelson Mandela, se não sabia. Nelson Mandela conseguiu congregar, a quando da sua morte, as representações até do Vaticano, as representações de todos os cantos de norte a sul, leste a oeste do mundo. Vimos aqui até a presença do todo-poderoso Obama
no óbito. Vimos aqui representação do Vaticano no óbito. Uma figura histórica da dimensão de Mandela não teria morrido num país se a assistência médica e medicamentosa desse país, permita a expressão, fosse das piores. E o que dizer da Angola? Infelizmente, o que você não sabe é que a nossa colonização portuguesa foi feita pelos analfabetos. Se você não sabia, eu vou citar o autor para não ser responsável por essa citação. Você pode acompanhar no livro de Adilson Saviti, na página 118. Cita a doutora Pimenta Fernando Tavares. E a citação está assim: a colonização portuguesa em Angola realizou-se com os estratos mais baixos e incultos da colonização portuguesa. Ou seja, os que colonizaram Angola, aqui não vinham os lisboetas, atenção que fique bem patente. A conotação de lisboeta tinha conotação diferente de ser por exemplo, madeirense. Os que vieram colonizar Angola, na sua maioria, foram os madeirenses. E entre os madeirenses que estavam ali, também esteve o pai de Cristiano Ronaldo, se não sabia. O pai do Cristiano Ronaldo, depois de ficar tão frustrado com a vida de Angola, quando volta para Portugal, tornou-se alcoólatra. E isso é contado na primeira pessoa através da sua esposa, no filme exibido por eles, retratando a vida deles. É por isso que quando nasce Cristiano Ronaldo, a mãe se apercebe que estava grávida, por exemplo, tentou abortar o parto de Cristiano Ronaldo sob pretexto de olhar ao pai sendo altamente alcoólatra e que não podia ter a capacidade de sustentar. Aí o tempo revelou de tratar as surpresas. A pessoa que deveria ser abortada tornou-se a solução para a família. E outra coisa, já para terminarmos, a África representa uma das regiões mais ricas do continente. Você apresentou e se apercebeu disso. Mas uma pesquisa que você vai ficar assustado é que a África é o continente mais rico desse mundo. Representa nas riquezas 40%. E quando estamos a falar, a mensuração que se faz das riquezas não tem a dimensão cultural. Mede-se a quantidade de aço, produto interno bruto, menos a conotação cultural, ou seja, a riqueza cultural não entra na bolsa para classificação de um continente. Entra capital humano, entra intelectualidade, entra capacidade do território de produzir, indústrias pesadas que estão lá dentro. Infelizmente, nesse quesito, a África é muito longe. E uma das coisas que você deverá saber é que você sabia que as pessoas conhecem mais Portugal, que as pessoas conhecem mais Dubai do que conhecer os países africanos? É uma das coisas que se deve ter em conta. A África produz as mesmas coisas. É por isso que as viagens comerciais interáfricas são totalmente fracas. O país que mais recebe turistas africanos é a África do Sul, que eu já dizia na minha explanação, é uma exceção da África. Os angolanos, por exemplo, mesmo não dominando a língua, conhecem mais África do Sul, conhecem mais Portugal, conhecem mais Dubai, conhecem mais Inglaterra. Mas se você perguntar por que você não conhece, por exemplo, uma Zâmbia, uma Namíbia, um Botsuana, a resposta quando os objetivos vai fazer surgir vai ser a seguinte: o que vou fazer em Botsuana? O que vou fazer, por exemplo, na Zâmbia? O que eu ganho com isso? Conhecer outras latitudes da África Austral, ou seja, da África Negra. Essa é a grande questão, que dizíamos que a África é o continente mais rico. Você vai surpreender. Só 3 pessoas entre os mais ricos do mundo. Estamos a falar Carlos Slim, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg e tantas outras pessoas. 3 pessoas mais ricas do mundo têm uma riqueza conjunta em termos de produto interno bruto de mais de 48 países do continente africano. É que se a associação dos mais ricos do mundo se unirem, tem mais riqueza
que toda a África aqui são negros. O continente mais rico tem produzido ricos, não produzir riqueza. É por isso que cada vez mais o negro se vê forçado, o negro se vê estigmatizado, o negro é considerado o homem a viver num continente rico, mas com extrema pobreza. E há um provérbio africano que diz assim: o tolo morre de sede no meio da água. E você viu bem quando foi decretado o estado de emergência, em que as pessoas foram forçadas por razão governamental e que também apoiamos a ficar em casa, que era também um ato de amor e continua a ser um ato de amor estar em casa, mas o nosso território nacional revelou mais uma vez que não temos água suficiente. E a título de exemplo, o Mochico tem 54 rios, isso foi dito na voz de Mwandumba, na altura governador do Mochico. 54 rios que tem essa província, morre-se de sede nas regiões limítrofes, como quando Cubango, Cunene. A seca foi vista aos olhos de todos. E depois também, veja só o nosso dilema. Deus abençoou a África com um sol. A África é atravessada pelo Equador e a zona em que passa o Equador é conhecida pela zona tórrida. E se é zona tórrida, é a luz do sol a incidir de uma forma muito excessiva. Os graus rondam em termos de 40 graus Celsius. E é por isso que a energia solar aqui é uma recomendação. Agradecemos porque o Bocoio, por exemplo, não se queixa em termos de luz, só a circunscrição da zona da cidade do Bocoio. É muito bom. E a África, especialista da África, dão conta que para um investimento cabal em termos de energia, a África podia aproveitar a energia hidroelétrica e a energia solar para os interiores. E outra coisa para terminar é que o nosso dilema da água, já descobrimos, por exemplo, que temos incapacidades de bombeamento nesse momento para a zona alta. A zona que tem água a escorrer nas torneiras, nesse momento que vos falo, é a zona baixa. Há uma intermitência no fornecimento da água potável na zona alta da cidade, até mesmo nas centralidades. Mas o que não se quer calar, aqui é o meu ponto de vista pessoal quanto à sugestão, se a zona alta é muito dificultosa em bombear a água, temos o Biópio, com o rio Catumbela também, que não é de regime intermitente. Catumbela é um rio com regime permanente. Então que tal a nossa água, nossas tubagens virem a partir do Biópio e vai ser em forma de gravidade a entregá-la no Lubito, por exemplo, ou seja, mesmo em Benguela. Assim teríamos evitado aquilo que é o problema, as soluções para a África, aposta forte no capital humano, as soluções para a África, formação de cursos técnicos e tecnológicos. Alguém uma vez dizia que Angola não precisa de muitos doutores, Angola exibe-se muito com os títulos. Angola, para mim, precisa mais de técnicos do que de doutores PhDs, que também, em alguns casos, poucos têm contribuído para o desenvolvimento daquilo que é o nosso solo pátrio. Depois, a instalação de indústrias pesadas. Devíamos sentir os reflexos dos quadros enviados no estrangeiro para alavancar a economia. E a unidade é uma das coisas que faz com que a África seja o continente menos investido. Sabe por que é menos investido? As constantes guerras. A África se sofre demais. E por se sofrer demais, na maioria dos conflitos que afligem a própria África, são motivadas pelo sentimento de frustração que o seu povo passa. Então, há um adágio que diz:
quando o povo sofre, o povo automaticamente se une e só vai esperar de um líder. Se você reparar, maior parte, os 5 membros permanentes das Nações Unidas são os maiores vendedores de armas. E arma é o negócio mais rentável do mundo. Como não promover guerra se eu quero vender o negócio mais rentável do mundo? Aqui termina mais uma edição dos Factos Incríveis na Photoshop, com promessa de voltarmos na próxima edição. Sinta-se abraçado de acordo à hora do dia.